Olá pessoal, bem-vindo ao canal A Palavra É. Obrigado por ter acessado nosso vídeo. Esse vídeo faz parte da campanha Aprendendo a Sobreviver no Evangelho de Cristo. E nesse vídeo nós vamos falar como nós devemos ouvir, filtrar para depois falar. Vamos ver? Tiago, capítulo 1, versículos 7 ao 20. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. João, capítulo 3, versículo 22 ao 31. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, alegra-se com voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. No texto que nós lemos em Tiago, ele diz que toda dádiva e todo dom vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que nós fomos gerados pela sua vontade, através da palavra da verdade, e fomos feitos primícias das suas criaturas. Então, eu vejo que nesse texto, Tiago entende da nossa natureza espiritual, né? Que nós recebemos um dom, que foi Deus que deu, que fomos gerados por Deus para sermos primícias das suas criaturas. E por isso ele nos dá um conselho: esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Já no texto de João, nós vemos que os discípulos de João viram que os discípulos de Jesus estavam batizando e ficaram indignados e vieram questionar João. E falam assim: olha, aquele que você deu testemunho, ele está batizando e todos vão até ele. Por que eles vieram até João trazer essa questão? Eu acredito que eles vieram até João trazer essa questão não para fazer fofoca, mas porque eles tinham zelo do ministério de João. Então João ouviu, né, a discussão que estava entre os discípulos dele e os discípulos de Jesus. Ele ouviu a questão, a Bíblia fala dos discípulos de João e dos judeus, né? Ele ouviu essa questão e ele foi muito sábio em dar a resposta para essa questão. Ele diz assim: ora, eu mesmo dei testemunho que eu não sou o Cristo. Então ele explica para os seus discípulos que ele não é o Cristo. Eu apenas
fui enviado na sua frente para preparar o caminho para ele. Então ele traz uma história, ele conta uma história, fala assim, olha, o esposo é que tem, a esposa é que tem o esposo. Mas o amigo do esposo, fica feliz quando ouve a sua voz. Então ele trata do assunto, do caráter de Jesus, da autoridade de Jesus, do propósito de Jesus, ele trata no mundo espiritual. Ele traz elementos terrenos para explicar o mundo espiritual. Então ele usa uma analogia de esposo e esposa para explicar que Jesus tem autoridade, tem um propósito e que ele pode fazer aquilo que ele está fazendo, porque ele é o Cristo. João não era o Cristo, mas Jesus é o Cristo. Então João estava explicando isso para os discípulos. Então aí João fala assim, importa é que ele cresça e eu diminua, porque ele tem autoridade para fazer o que está fazendo. E essa foi uma resposta muito sábia, porque João tinha a visão espiritual aberta, mas os seus discípulos não. Então os seus discípulos ficaram muito indignados em saber que eles estavam batizando, porque isso faz parte do ministério de João. E agora também do ministério de Jesus, mas quem deu autoridade para Jesus? Então João fala que ele é o Cristo, e ele tem a autoridade. O propósito está na mão dele. Então João explica para que os seus discípulos entendam que Cristo fazia o que fazia porque ele tinha autoridade. Então João fala com a linguagem espiritual, usando as coisas da terra para poder explicar as coisas espirituais. Então, quando vier uma questão para você resolver, você tem que olhar, ouvir, né, a questão, filtrar a questão para depois responder. Então, quem lida com igreja, quem lida com massa, com pessoas, sempre haverá uma questão para resolver, ou com você, ou de você, mas sempre haverá uma questão para resolver. Nós que lidamos com pessoas, podemos estar envolvidos mais dia, menos dia, com alguma questão, mas você tem que estar preparado para responder à altura, para responder de forma espiritual àquela questão que está sendo colocada. Então, se na escola, vamos supor que na escola, o seu filho bateu no amiguinho, você vai lá na escola e procura saber, olha, o meu filho bateu no amiguinho, por que ele bateu no amiguinho? Aí os responsáveis da escola vão falar assim, o amiguinho bateu nele primeiro, por isso ele revidou. Se você fica sabendo que o seu filho bateu no amiguinho e já pune ele, você está sendo injusto. Então você tem que ir lá, saber de toda a história, saber o porquê ele bateu no amiguinho, porque o amiguinho bateu nele primeiro. Então ele se defendeu. Então o que você faz? Você fala para ele pedir perdão para o amiguinho, pede para o amiguinho pedir perdão para ele, e os dois voltam a ser amigos novamente. E é assim que tem que ser feito com os grandes, né? Os grandes também. Alguém fala mal de você, e você nem sabe a outra parte, e você já julga. Não, alguém falou mal de você, então você procura saber o porquê que alguém falou mal de você. Aí, se aquilo que foi falado é verdade, então você pede perdão para a pessoa, se você a ofendeu. Se você não ofendeu, a outra pessoa pede perdão para você. E a outra pessoa que veio falar, se veio falar por intriga, ela pede perdão para você. Ou às vezes ela falou, foi uma coisa assim de momento, um impulso. Então você pede perdão para ela pede perdão para você. E vocês voltam a ter a amizade, porque é assim que é feito dentro do mundo espiritual. Se você tem alguma questão, você não pode sair no impulso para fazer justiça, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é injustiça,
porque a ira do homem não prevalece a justiça de Deus. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, você tem que saber o porquê. Se alguém tem alguma coisa contra você, você tem que saber o porquê. Os discípulos de João, eles ficaram indignados porque estavam batizando, e isso era do ministério de João. Então, João usou uma analogia para explicar detalhadamente no mundo espiritual o que estava acontecendo naquele momento. E eles ficaram satisfeitos e o problema foi resolvido. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.